Seu microfone está desligado, tá, Rosana? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marri. Boa noite, Rafael. Oi, boa noite, Rosana. Boa noite, Marie. Boa noite a todos presentes aqui que estão nos ouvindo mais uma vez. E, bom, como sempre, gostaria de agradecer primeiramente a TV Galáctica por essa abertura aqui, para a gente estar falando um pouco mais sobre a tecnologia do plasma da Fundação Cash, o que é a Fundação Cash, essa introdução, para vocês se situarem, para quem está chegando agora também. Então, a Fundação Cash é uma organização científica não religiosa que trabalha no desenvolvimento da tecnologia do plasma para viagens espaciais, através de posicionamento de campos magnéticos e gravitacionais, e não através da queima de combustível. Né? Então, essa descoberta, esse desenvolvimento, gerou consequentemente, desenvolvimentos também nas áreas de agricultura, energia, saúde, porque da mesma forma que a gente faz voos sem combustíveis, através do posicionamento de campos magnéticos, a gente pode fazer isso também com as células do nosso corpo e também reposicionar tudo nesse planeta. Na parte da agricultura funciona da mesma forma. Então, basicamente, hoje, da mesma forma que as estrelas dos planetas se movem e funcionam, as células do nosso corpo também funcionam assim, as plantas funcionam da mesma forma e assim por diante. Então, a gente pode fazer com essa tecnologia, a gente pode estar aprimorando através desse conhecimento que é dado para a gente pelo Sr. Cash, que é o conhecimento de fato do universo. Então, a gente tem esse entendimento da totalidade. Né? Hoje, o Sr. Cash ele conseguiu preencher essas lacunas que faltavam no nosso entendimento de ciência e de física. Né? E através dessa ciência também o Sr. Cash consegue explicar muita coisa que as religiões não conseguiram explicar para a gente até hoje. Então hoje, de fato, a gente conseguiu passar para a humanidade a totalidade do conhecimento e a união entre a ciência e a alma do homem. Então, esse é um ponto importante, que é a alma do homem, por isso que a gente tem pilares que sustentam a Fundação Cash para poder estar ajudando a passar esse conhecimento para a humanidade. Um desses pilares é formado pelo Conselho Universal. Né? O Conselho Universal é feito por pessoas, cada um representa a sua língua, o seu idioma. Eles são responsáveis por passar essa mensagem do ethos, da comunidade universal, para a humanidade, para esse planeta. Porque a tecnologia ela funciona na base do ethos da comunidade universal. E a gente traz aqui a Marie, mais uma vez, para falar um pouco. Ela é membro do Conselho Universal, ela vai se apresentar, vai falar um pouco para vocês. E tanto ela traz as respostas das perguntas que foram colocadas a vocês sobre ethos, sobre alma, sobre o Conselho Universal, sobre a tecnologia do plasma. E ela vem aqui mais uma vez, está respondendo de forma bem paciente, bem bondosa para as nossas perguntas. Então, queria agradecer a Marie por estar aqui com a gente mais uma vez e vou deixar ela falar. Okay, Marie, thank you very much for being here. So, good evening, Rosanna, and good evening, Rafael, and good evening, everyone who's listening and watching. I am Marie, and I'm a Universal Council representing the Norwegian language. So today, okay. E a Marie está se apresentando, né? Primeiro ela está dando um alô e uma boa noite para Rosana, para mim, para vocês todos que estão nos ouvindo. Ela é a Marie, é membro do Conselho Universal e representa a língua norueguesa. So today I want to continue with the peace treaty, and I found a text from Mr. Kesh, which is called Peace Blueprint from 2017. Então, hoje a gente gostaria de continuar falando sobre o Tratado de Paz, né, sobre esse caminho para a paz, que é o objetivo nosso. E a gente achou um documento do Sr. Cash, que era o Blueprint para a Paz, ou Plano da Paz, na tradução literal ao português, que foi feito em 2017, que vai ser lido agora. The Kesh Foundation call up all members of all groups and individuals to attend and take their position in the cycle of this peace movement, which has been taken shape in the past years by actions and science, year by actions and science, which has been given as a gift by all members of Kesh Foundation to humanity for the achievement of science, and through it for the creation of the right environment for peace on this planet. Então, o Plano da Paz começa assim.
A Fundação Cash convoca todos os membros de todos os grupos e indivíduos para participar e assumir sua posição no ciclo deste movimento pela paz, que tomou sua forma nos últimos anos pelas ações e também pela ciência, que foi dado como um presente por todos os membros da Fundação Cash à humanidade para o avanço da ciência e, através dela, para a criação do ambiente certo para a paz neste planeta. The time and the place for the world peace is upon humanity, and it's the duty of every man on earth to take the responsibility of making sure that this cycle of peace movement, through application of new technology, can guarantee the peace on earth that brings about to make all nations as one nation and all to become part of everlasting peace on this blue planet. Então, o tempo e o lugar para a paz mundial está sobre a humanidade, e é o dever de todo homem na Terra assumir a responsabilidade de assegurar que este ciclo de movimento pela paz, através da aplicação de novas tecnologias, possa garantir a paz na Terra, que faz com que todas as nações se tornem uma só nação, e todos e todas se tornem parte de uma paz duradoura neste planeta azul. My fellow men, I have done what has been possible to share the knowledge of universe and creation of peace amongst the race of the man, as has been destined for the race of the man, and on equal measures in the past years. Now I call on you all your souls to join the soul of the Creator, to initiate and encourage the leaders of the man to become men of peace and sign humanity to lasting peace on earth, and start the beginning of and the signing of humanity to final acts needed to bring about everlasting peace on this earth of the man. And that is Miriam Tavakoli Kesh, world citizen and founder of the Kesh Foundation. Então, meus amigos, tenho feito o que tem sido possível para compartilhar o conhecimento do universo e a criação da paz entre a raça do homem, como tem sido destinado à raça do homem e em medidas iguais nos últimos anos. Agora eu convido todas as vossas almas a se unirem à alma do Criador para iniciar e encorajar os líderes do homem a se tornarem homens de paz e assinar a humanidade para uma paz duradoura na Terra e começar o início e a assinatura da humanidade para os atos finais necessários para trazer uma paz duradoura nesta Terra do homem. Miriam Tavakoli Kesh, cidadão mundial e fundador da Fundação Cash. So then we are on the first question. When two people come together, fall in love, to form a family together with the intention of having children, after a while they discover that both of them cannot bear children. Question: how will the two souls interact with this situation? How does the soul interfere for the physical body to have the condition to generate children in this case? When one or more than one is born, in the reversal of this case, who acted correcting themselves, the soul or the physical body? Thank you, Marie. Marco Capetto. Então, a primeira pergunta que a gente tem hoje aqui é essa. Quando duas pessoas, ou seja, plasmas, se juntam, se apaixonam, para formar uma família juntas, com a intenção de ter filhos. Então, depois de um tempo, elas descobrem que não podem ter filhos. Pergunta: como as duas almas vão interagir com esta situação? Como a alma interfere para que o corpo físico tenha a condição de gerar filhos neste caso? Quando uma ou mais de uma nasce na reversão deste caso,
Quem agiu corrigindo a si mesmo, a alma ou o corpo físico? Obrigado, Marie. A pergunta foi de Marco Capato. And the first answer, in the universal field strength, or in the flow of ethos of the universal creator, birth and appearances is always in big M, matter state, as the creator always create all beings in the image of itself, in beauty and totality, correctness or incorrectness, beginnings accordingly as the initiative, initiation or inertia onwards. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: no campo de força universal ou no fluxo do ethos do Criador universal, o nascimento e as aparências estão no âmbito do estado material com M maiúsculo, pois o Criador sempre cria todos os seres nas imagens de si mesmo, na beleza e na totalidade, na correção ou na incorreção, começa de acordo com a iniciativa, a iniciação ou a inércia, e assim por diante. All deformations from the level of DNA has been performed by this manifestation of civilization. When two souls love each other so much, then they have created already a soul child, but not in physicality, but as they are in true love to see the child in physicality, they can give this space or seat of love to an orphan who is in need of this love of the two to grow up, to live the life all beings deserves. But here the social stigma or mass hypnosis from eons comes in function as like how to live in a perfect society, and then it goes on with all the behaviors of parents, children growing up, becoming parents, and so on. Então, todas as deformações a partir do nível do DNA têm sido realizadas por esta manifestação da civilização. Quando duas almas se amam tanto, então já criaram uma alma de uma criança, mas não em fisicalidade. Mas como estão em verdadeiro amor para ver a criança da fisicalidade, podem dar este espaço ou assento de amor a um órfão também que está precisando deste amor dos dois, por exemplo, para viver a vida que todos os seres merecem. Mas aqui o estigma social, que é a hipnose que temos em massa, a nível em eras, vem em função de como viver em uma sociedade perfeita e depois continua com todos os comportamentos dos pais, das crianças que crescem, se tornando pais e assim por diante. Own blood and flesh, for being in a family, this lie has been created even we have the knowledge. We know the color of the blood is the same. The character is the same. When there is a need of blood transfusion, some other persons from some other society comes to offer, saying we are of same group, a stranger in this reality or illusion, as we have manifested. Então, tem que ser do próprio sangue e carne para se estar em uma família. Esta mentira foi criada. Até mesmo nós temos o conhecimento. Sabemos que a cor do sangue é a mesma para todos. O caráter é o mesmo. Quando há uma necessidade de transfusão de sangue, por exemplo, alguma outra pessoa de alguma outra sociedade vem e oferece a transfusão do seu próprio sangue, dizendo assim que somos do mesmo grupo. Um estranho, nesta realidade, isso é uma ilusão. E é assim como nós nos manifestamos aqui. There is a hardcore Christian family live in the neighborhood near me. They have no children. The lady is about 60 age and the man is about 67. Like this, and he was in charge of a Christian orphanage. The man, even so close to the children, needed parents, never looked at them like that.
On the other hand, he stole the money and resources came as funds from the orphanage. Of course, these funds comes from all over the world by mostly criminals, mostly in all the orphanages. Child trafficking is very common. No adoption as I have seen. This couple seems to be in so much love, but as I talked with the lady, she wanted her own child. Então, existe uma família cristã, que é bem hardcore, vamos dizer assim, que vive em um bairro perto de mim. Eles não têm filhos. A senhora tem cerca de 60 anos e o homem tem cerca de 67 e ambos são encarregados de cuidar um orfanato cristão. Né? O homem, mesmo tão próximo das crianças, nunca olhou para elas assim. Por outro lado, ele roubou o dinheiro e os recursos vieram como fundos do orfanato. Né? É claro que esses fundos vêm de todo mundo, principalmente de criminosos. Principalmente, isso acontece em todos os orfanatos, em boa parte dos orfanatos. O tráfico de crianças é muito comum, não a adoção, como eu já vi. Este casal parece estar muito apaixonado, mas enquanto eu conversava com a senhora, ela queria, na verdade, o seu próprio filho. You can smell, feel the grimness standing in front of their house. Even they are very fond of plants, but as they own the plant, always this taking, owning of all energies, the house seems to me like haunted, even they living. So if there is true life, a soul is born or appeared, it's the point of view, how you need in the physicality to hug and kiss, give all the love, always like a mother, like a father. Então você pode sentir o cheiro, sentir a tristeza na frente da casa. Eles até gostam muito das plantas da casa, mas como eles são os donos da planta, sempre com todas as energias, a casa sempre parece assombrada, até mesmo com eles vivos ali. Então, portanto, se existe vida verdadeira, uma alma nasce ou aparece. É o ponto de vista de como você precisa na fisicalidade para abraçar e beijar, dar todo o amor, sempre como uma mãe, como um pai. And then there is another answer. The purpose of life is to grow and mature the soul of the man and add as much field strength as possible during life on earth by having a good conduct, by thinking good, acting good, and speaking good, by sharing knowledge and being at service to others, not necessarily to have physical children. So my answer to the first part of this question is to find peace within and accept the situation. If you listen to the soul, it has destined your future. Então, uma outra resposta a essa mesma pergunta é: o propósito da vida é crescer e amadurecer a alma do homem e acrescentar o máximo de força de campo possível durante a vida na Terra, por meio de uma boa conduta, pensando bem, fazendo bem e falando bem, compartilhando conhecimento e estando a serviço dos outros. Não necessariamente para ter filhos físicos. Portanto, minha resposta à primeira parte da pergunta é encontrar a paz interior e aceitar a situação. Se você escutar a alma, ela tem destinado seu futuro. The soul will communicate with all parts of the body if the soul in the body are at peace. Pain, suffering, and malfunction in the body is due to unbalanced fields. You can use ganses to restore balance, but you need to understand what you do. This is what we learn in the teachings of Keshe Foundation. Então, a alma se comunicará com todas as partes do corpo, se as almas do corpo estiverem em paz. A dor, o sofrimento e o mau funcionamento do corpo são devidos a campos desequilibrados. Você pode usar ganchos para restaurar o equilíbrio, mas precisa entender o que faz.
Isso é o que aprendemos nos ensinamentos da Fundação Cash. In the case one or more are born after restoring balance in the body, it's the physical soul which is balanced. The soul of the man is always in perfect condition. This is my understanding. Então, no caso de um ou mais nascerem depois de restaurar o equilíbrio no corpo, é a alma física que está equilibrada. A alma do homem está sempre em perfeitas condições. Esta é a minha compreensão. So then we are on the next question. What is the best GANs for plants? What are the best ways to work with these GANs? Então, uma segunda pergunta que é: quais são os melhores ganhos para as plantas? Quais são as melhores maneiras de trabalhar com esses ganhos? And the first answer, a combination of zinc O2 / CO2 in a proportion like 1:2. Sometimes only CO2. Spray with the little amino acid will work very beautifully with very less infestations to insects. Sometimes there is no infestations. I have experienced this in the year 2017 when I started making GANs. Like the tomatoes are more in number in one branch and very healthy. Beans with no insects infestations. That was as unusual experience because here the farmers or even those who are growing these beans in their backyard all used pesticides to get rid of the infestations. Então, a primeira resposta a essa pergunta é uma combinação de ZnO2 com CO2, né, óxido de zinco com dióxido de cobre, em uma proporção como de 1:2. Às vezes, apenas borrifar CO2 com um pouco de aminoácido funcionará muito bem, com muito menos infestação de pragas, e às vezes não há infestação nenhuma depois de fazer isso. Experimentei isso no ano de 2017, quando comecei a fazer ganhos, com os tomates e feijões que eu tenho aqui, e eles ficaram extremamente saudáveis e sem infestações por pragas. Isso foi uma experiência tão incomum porque aqui os agricultores, ou mesmo aqueles que estão cultivando esses feijões em seu quintal, todos usavam pesticidas para se livrarem da infestação. As this is plasma and always work in the oneness, it is applicable to all plants, animals, and indeed humans. To make the soul rich, many combinations, if organic waste mixing with caustic cold, can create plasma to enhance the soil also for the seeds. Então, como estes são plasmas, né, e sempre funcionam na unidade, no todo, eles são aplicáveis a todas as plantas, animais e até mesmo em humanos. Né, para tornar o solo rico, muitas combinações ou resíduos orgânicos misturados com soda cáustica fria podem criar plasma para melhorar o solo, também para as sementes. And then there is another answer. I heard something very interesting in a public teaching in Farsi from November 16th, 2020. Mr. Kish says in this teaching that you can create the GANs of the plant you want to grow, the same plant. For instance, an apple tree. You take a branch and leaves and fruits from the tree and create the GANs of it and spray your apple tree every day with it. Then you get the right inertia in these GANs. I will try that for sure. Uma outra resposta a essa pergunta é: eu vi algo muito interessante em um ensinamento público em Farsi
no dia 16 de novembro de 2020. O Sr. Cash diz neste ensinamento que você pode criar um gancho da planta que você quer cultivar. A mesma planta, por exemplo, uma macieira. Você pega um galho, folhas e frutos da árvore e cria um gancho da mesma. E pulverize sua macieira todos os dias com ela. Então você obtém a inércia certa nos ganhos. Eu vou tentar isso com certeza. To create this GANs, I will crush the branch leaves and fruits as much as possible and add caustic to break it down. After a while, I rinse the soup by washing it and adding it to a CO2 kit. The GANs produced will be collected, washed and sprayed on the plant. Então, para criar estes ganhos, eu esmaguei, e as folhas e os frutos o máximo possível e acrescentarei soda cáustica para quebrá-lo. Depois de um tempo, água esta sopa, que vira uma sopa, lavando-a e adicionando-a a um kit de CO2, de ganhos de CO2. Os ganhos produzidos serão coletados, lavados e borrifados sobre a planta. It makes sense, since by taking the plant from matter state to nanostate and plasma state, you free the energy within and make the energy available. So by making the GANs of the plant, you add more energy of what the plant already uses with the right field strength. Então faz sentido isso, pois ao lavar a planta do estado de matéria ao estado de nano e plasma, ao levar a planta do estado da matéria ao estado de nano e plasma, você libera a energia dentro dela e a torna disponível. Então assim, ao fazer os ganhos da planta, você adiciona mais energia do que a planta já usa com a força do campo correto. It's like turning the jacket inside out. In matter state, the matter is on the outside and the energy is on the inside. In plasma state, the matter state is on the inside and the energy on the outside. And when you have released, and then you have released the energy which was within. Just like our physical life, the matter state or physical soul on the outside and the energy or the soul of the man on the inside. So now we know what we need to do to expand our soul of the man and get the soul of physicality on the inside. It's all the same. Então é como virar a jaqueta de dentro para fora. No estado da matéria, a matéria está do lado de fora e a energia do lado de dentro. No estado do plasma, é o inverso. O estado da matéria está no interior e a energia está no exterior. Então você liberou a energia por dentro. Assim como nossa vida física, o estado da matéria, ou alma física, no exterior, e a energia, ou alma do homem, no interior. Assim, agora sabemos o que precisamos fazer para expandir nossa alma do homem e colocar a alma da fisicalidade no interior. É tudo a mesma coisa. So then we are on the third question. As knowledge seekers, should we make peace dome in our homes? When we spray the environment, we create the field. Is the size of this field related to the sprayed area or does it expand? Então, a terceira pergunta é: como buscadores de conhecimento, devemos fazer a cúpula da paz em nossas casas? Quando borrifamos os ambientes, criamos um campo. O tamanho deste campo está relacionado com a área borrifada ou se expande? The first answer, the ganses and the plasma waters are like little suns. They are alive and will communicate, grow and connect. If you spray the walls of your house, the field you create goes far beyond the walls of your house. The dome will include your neighbor's house and the next and the next and the next.
Então, a primeira resposta a essa pergunta é: os GANs e as águas de plasma são como pequenos sóis. Eles estão vivos e vão se comunicar, crescer e se conectar. Se você borrifar as paredes de sua casa, o campo que você cria vai muito além das paredes de sua casa. A cúpula incluirá a casa, seu vizinho, a próxima e assim por diante. The ganses you create and you made the plasma waters, they are like your soul children. If you created them with the intention of love and peace, your ganses will send this back to you. That is why the intention is so important when you create ganses or other plasma products. They are connected to you for eternity. This is my understanding. Então, os GANs que você criou, o que você fez, as águas de plasma, são como a alma de uma criança. Se você os criou com a intenção de amor e paz, seus GANs lhe devolverão isso. É por isso que a intenção é tão importante quando você cria os GANs ou outros produtos de plasma. Eles estão ligados a vocês por toda a eternidade. Este é o meu entendimento. And then there is another answer. When you spray for peace, large, vast, how much is irrelevant. It is out of comprehension. This is the love, true according as the ethos of the universal creator, creating home, a civilization after eons. You have conducted with your soul of the man to serve, to enhance all in existence, everywhere. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: quando se borrifa pela paz, grande, vasto, o quanto isso é irrelevante. Está fora da compreensão. Este é o amor verdadeiro, segundo o ethos do Criador Universal, criando um lar, uma civilização, depois de eras. Você tem conduzido com a sua alma do homem para servir, para aprimorar tudo que existe em todos os lugares. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank Então, you. essas foram as respostas do Conselho Universal hoje. Eu agradeço a todo mundo que contribuiu. Muito obrigado. Oba, hoje tem mais tempo. Para você falar um pouquinho mais. Fala aí sobre as novidades. Deixa eu ver se a Marie tem algo para falar depois. So, Rosana would like to know about the news, Marie. Do you have any news? She's happy because we have time to talk about the news. Well, I don't have news, but with what is happening in the world, I think the peace movement is more important than ever. Eu não tenho notícias necessariamente, mas acho que o que está acontecendo no mundo, o movimento da paz agora é mais importante do que nunca agora. Rafael, me veio uma ideia. Eu vou perguntar sobre essa bandeira da Fundação Cash. A gente pode usar no nosso, por exemplo, assim, de fundo, como você está usando? Qualquer um pode usar? O pessoal aqui brinca, né? Que, enfim, não vou fazer essa brincadeira aqui, não. O pessoal de busca das coisas ficam brincando com a bandeira. Mas o Sr. Cash, ele liberou a gente usar a bandeira, né, da fundação. Vocês podem colocar na sua casa para poder fazer. Né? O único cuidado que a gente tem é o logo sozinho, né? Que é, como ele tem copyright, e muita gente abusa disso, esse que é o problema. Né? Muita gente estava, por isso que eu falei, a brincadeira tinha a ver com isso, né? Muita gente estava usando essa bandeira no plano de fundo, e se dizia professor da fundação, se dizia isso, se dizia aquilo, tinha certificado, então, como começaram a abusar, muita gente começou a ter muito cuidado com isso. Mas se você tem a intenção correta no seu coração, tudo isso, você pode colocar a sua bandeira, pode organizar isso para colocar na sua casa, para fazer. Então, eu pensei nisso como uma forma de a gente se localizar como buscadores.
Sim, uma boa de ideia. conhecimento, não é? Uma Eu ótima achei ideia. tão. Eu vejo você assim, falei assim, uma hora eu vou perguntar, e todas as vezes eu esqueço, né? Mas aí coloca que a gente. Qual é que a gente pode usar, né? Porque existem várias formas, né? Inclusive tem uma naquela tradução que a gente trabalhou lá atrás, que foi do Conselho Universal. Tinha uma lá, eu não sei se essa pode usar. A bandeira da fundação? A bandeira a gente Isso. pode usar a bandeira que está no grupo da Cash Brasil Corona Team. A foto do Ah, grupo é aquela aquela bandeira lá. ali. Isso, é. Que é o Ah, logo da fundação legal. e a bandeira, né, basicamente. Ah, legal, legal. E Gostei. aí, sim, vocês podem fazer por conta. A gente está aqui conversando, na verdade, com. Tem uma pessoa que a gente está entrando em contato para ver se a gente em breve, né, começa a colocar produtos da fundação, né, inclusive camisas, bandeiras e tudo mais aqui, para poder estar ajudando também a empresa aqui no Brasil a desenvolver e também a KFTV também para poder. Tudo isso é para o benefício da Fundação Cash aqui no país. Então a gente está em breve, a gente deve estar anunciando algumas coisas dessas. É que a gente está tudo bem assim cuidadoso, né? Tudo para ser da maneira correta, porque a gente sabe que qualquer É, coisa fora da linha com a Fundação Cash é é. margem para poder vir em cima, e a gente também segue um ethos que é respeitar tudo de acordo com as leis do país, então a gente tem esse cuidado também. Mas espero estar em breve anunciando isso. Mas essa ideia que você colocou é ótima. E a gente incentiva isso. No início até a gente colocou, né? Eu tinha mostrado para o Sr. Cash, tinha até um crachá para poder o pessoal colocar. Só que o cuidado é só esse, como muita gente abusa, né, do logo e É, acaba usando isso que é o cuidado que a gente tem hoje em dia. Então, infelizmente, mas é como é com a complicado. intenção de ser buscadores mesmo, do Isso, conhecimento, vocês podem né? colocar também, até escrever buscador de conhecimento da Fundação Cash mora aqui, alguma coisa assim. É, É muito legal. bom. Tem várias ideias que podem Fala. ser feitas. Deixa eu só traduzir, porque senão o pessoal vai ficar perdido. É, So I was just to translate. Rosane was asking if they are allowed to put the flag of Cash Foundation in their house. So this was a question that Marie wanted to make for a long time. And I said the only thing that we are aware that the logo of Cash Foundation have copyright, so just be aware about that. And the other thing that in the past the problem was that a lot of people abuse of that because they were using, especially here in Brazil, a lot they were putting logo of Cash Foundation, claiming that they were teachers and they are this and they have certificates. But I said, if you have good intentions, you can put, like Mr. Cash told, that we can put a flag and we can put ourselves as knowledge seeker of Cash Foundation. We can make this in your house. And I was announcing also that very soon we hope that we are working for this, that we put some shirts and flags to sell and to help the Cash Foundation here in Brazil, also the company, and for people to be proud to wear the Cash Foundation shirts, all the logos. mais E alguma deixa eu só falar coisa? uma coisa aqui que eu vi no chat aqui, que tem uma pessoa, o Antônio Fonseca Lima, falou que está no grupo da faculdade Cash. Eu não sei se ele está falando do Sr. Cash ou da Fundação Cash. Aí eu faço o gancho para poder falar da importância do grupo oficial da Fundação Cash, né? Então hoje, como a gente tem muitos grupos, como a Fundação Cash libera esse conhecimento de forma livre para a humanidade, como a gente falou, da mesma forma que eles abusam por conta colocando bandeira e o logo da Fundação, também tem esse abuso com relação ao nome do Sr. Cash da Fundação, e quando você entra no grupo eles estão falando de tudo menos de tecnologia. Ou às vezes até falam, claro, tecnologia, mas mistura com tanta coisa, passa conhecimento que não está realmente passado pela Fundação. Então, a gente incentiva as pessoas, claro, a estarem compartilhando. Esse é o objetivo da Fundação, que todos compartilhem de forma livre, mas da maneira correta. Isso é muito importante. Então, por isso que a gente pede sempre vocês se direcionarem ao grupo oficial da Fundação Cash, que ali vão estar as informações corretas, de acordo com os estamentos, da forma mais fidedigna possível. Então, a gente tem o grupo oficial, o único grupo oficial da Fundação Cash é o grupo Cash Brasil Corona Team no Telegram. Então, ali a gente tem todas as atualizações, tem buscadores de conhecimento 24 horas ali quase trabalhando. Então, o Antônio falou que tem grupo no WhatsApp. A gente não tem grupo no WhatsApp, né? A Fundação Cash não trabalha no WhatsApp por questão de segurança. O único grupo oficial da Fundação Cash está no Telegram, que é esse que eu falei, que é o Cash Brasil Corona Team. Então, Antônio, você pode entrar lá
E aí você pode estar conectando com pessoas da sua região também, que você é de Fortaleza, Ceará. Lá a gente tem mais de 7.000 pessoas, tenho certeza que tem gente em Fortaleza que vai estar se comunicando com você para estar trabalhando junto com você também. E estudando junto, né? Que isso é uma coisa que está estimulando muito agora, né? Isso vai um outro link também, outro gancho, que é a gente começar a formar comunidades de grupos de estudo. Isso é muito importante, né? A gente começar a se juntar mais como comunidade, né? Esse é o objetivo também da Fundação CASH, quando ela passa conhecimento. A gente começar a se unir e assim começar, através de grupo de estudo, ajudar as comunidades também e expandir o conhecimento, fazendo esses experimentos, aí compartilha com a gente. É isso que a gente está estimulando cada vez mais as pessoas a fazerem, aqui no Brasil principalmente, né? Ainda mais com essa rede que está sendo criada através desse grupo do Telegram. Vocês podem estar se comunicando, linkando e informando a gente, né, o que vocês estão fazendo, como é que vocês se organizam para estudar, compartilhando o que vocês têm feito. É isso que a Fundação Cash faz, né? O Sr. Cash, ele fornece o conhecimento, é o que ele fala. A gente não está aqui para fazer mágica. O Sr. Cash poderia estar mostrando um monte de coisa para a gente, mas ele não está aqui para isso, para fisicalidade. E ele fala isso muito claramente. Eu quero que vocês desenvolvam os experimentos, os estudos, e descubram por você mesmo que só assim que a humanidade pode evoluir para poder se juntar à comunidade universal, na sua coletividade. Então é importante vocês se juntarem, desenvolverem e compartilharem, para assim um vai aprendendo com o outro. Esse é o objetivo desses grupos da Fundação Cash. So I was just saying here about the chat show up a person that he said that he was in a group of University Cash. I don't know about this group, but I was just adding that the importance that we are for you to be in the official groups of Cash Foundation once again. And I was telling that people direct themselves to the Cash Brazil Corona team on Telegram, and they can connect themselves there. So I'm sure that if he go there, he can connect with somebody that's close to him. And I was also adding about the importance for us to start here to build communities and study groups. So that's one thing that Mr. Cash always say. He say that he's not here to make magic for us, but he's to provide the knowledge. It's up to us to develop and to make experiments and to help ourselves with this. So this is the important thing, that we are engaging people to do more and more here in Brazil, to build communities, build study groups, so they can study together, develop something, and share in the official group of Cash Foundation, so everybody knows what they are doing. And when one discovers one thing, the other one can develop more on that, and we can grow together as a big family. I agree. Rafael, você falou agora de montar esses grupos. Você já tem uma imagem do que você acha que pode ser? A ideia é a gente usar a gente já tem esses grupos, na verdade, né? A estrutura que a gente usou no Telegram para o Copo da Vida, a gente vai usar a mesma estrutura, né? Só você dizer a sua região, a gente pode começar a usar isso, essa estrutura, né? A gente tem grupos em cada estado do Brasil já, a gente tem um grupo para cada estado. Ali vocês podem estar desenvolvendo, né? Só vocês falarem no grupo oficial do Telegram, Cash Brasil Corona Team, e vocês falarem, ó, sou do estado tal. Né? Hoje esses grupos são específicos, né? O pessoal vai me dar puxão de orelha que eu estou mudando aqui. Mas porque hoje esses grupos são específicos para doação, né, do copo. Mas a gente está querendo começar a abranger mais coisas nesse grupo também. Além de doação, serem para poder as pessoas daquela região se comunicarem, se unirem, armarem grupos de estudos também naquele estado. Aí, se você é de uma cidade específica, naquele grupo, vocês se alinharam. Eu sou da cidade próxima, qual dia vocês podem? Vocês podem se encontrar num dia da semana para estudarem juntos, desenvolverem alguma coisa junto, algum experimento, um estando numa casa, outro na outra, se encontrarem para conversar sobre aquilo, enfim. E ali no grupo vocês compartilharem, né? E aí colocar sempre no grupo oficial o que vocês estão fazendo, que a gente pode trazer na aula de sexta-feira também, assim a gente vai crescendo. Então a estrutura hoje a gente já tem, né, basicamente, para poder fazer isso. A gente só precisa realmente de vocês estarem participando e se juntando a nós. E da mesma forma como está sendo feito no norte de Minas Gerais, nessa semana, a gente vai falar muito sobre isso nessa sexta-feira, no ensinamento de 7 horas da noite, que a gente falou da buscadora de conhecimento que está dando aulas pelo norte de Minas Gerais inteiro. A gente está incentivando eles a fazerem a mesma coisa, eles já estão criando isso, né? São grupos, comunidades, eles são mais da parte de agricultura, eles estão começando a desenvolver, né, esses grupos e começar a usar essa estrutura que a gente tem da Fundação Cash já aqui no Brasil, para poder estar estudando junto. Então ali a gente está fazendo, por exemplo, se você tem uma comunidade, que é o que a gente está fazendo com o pessoal lá de Minas,
Essa semana, a gente todo dia, basicamente, está dando conferências com eles via Zoom, né, que a gente fala sobre a Fundação Cash. Hoje mesmo a gente falou com o vice-prefeito da cidade, com o secretário da Agricultura, com o presidente da Câmara. Então a gente fez a reunião hoje na Câmara Municipal da cidade, uma cidade de Minas, e ali estava membros também da cidade, também pessoas da população, e todo mundo se organizando junto, né, para poder fazer estudo, para estudarem. É uma cidade pequena, né, mas eles estão sim, empenhados ali para poder estarem estudando, trabalhando juntos e desenvolvendo a tecnologia juntos. Né? Então, todo dia a gente fez uma conferência. Hoje a gente fez na Câmara Municipal, ontem a gente fez num centro, depois a gente fez numa igreja também. Então, a gente está todo dia fazendo. Se vocês se reunirem como comunidade, a gente pode fazer a mesma coisa. O que a gente fez? A Buscadora de Conhecimento ensinou a parte prática, ensinando o copo da vida para as pessoas. E a gente antes fazia uma introdução sobre a Fundação Cash, o que é o trabalho, o ethos e os trabalhos que a Fundação Cash desenvolve. E isso foi ótimo. Então, vocês podem fazer a mesma coisa na comunidade de vocês, né? É só entrar em contato com a gente gente pode agir junto, né? Assim que a Fundação Cash trabalha dando suporte, a gente entra, fala algo, inicialmente vocês vão estar lá na região para poder ensinar as pessoas a fazerem o copo, ou outros ganhos que vocês quiserem ensinar também. Então a gente está alinhado, trabalhando como uma família, unido nesse processo, isso é muito importante. Então tem várias maneiras, né? Criando grupo de estudo, se você conhece, por exemplo, um líder da comunidade, fala com ele, fala, ó, quero fazer uma aula aqui sobre uma tecnologia. Chama a gente faz uma introdução pessoal, e aí as comunidades começam a conhecer mais a tecnologia, isso é muito importante, entendeu? As pessoas precisam, de fato, saber dessa tecnologia e terem um conhecimento. Como lá no Norte de Minas, foi muito legal que a gente conversou com uma freira, e ela estava até falando, ela se emocionou e estava conversando comigo, falando, por que Deus trouxe isso? A gente não é ninguém aqui, né? E Deus está trazendo isso para a gente, está vindo a fundação aqui para poder falar com a gente. E é isso, a gente está aberto a todos, não tem essa diferença mais na humanidade, a gente tem que parar com isso. Então, se você começar, realmente tiver de coração aberto, a gente está presente em qualquer lugar. Então, não tem mais isso, pode ser um bairro, pode ser numa cidade, é só vocês se organizarem, a gente vai dar esse suporte, a gente pode passar o roteiro que a gente fala para vocês também, entendeu? A gente pode estar compartilhando, não precisa ser a gente fala, vocês podem falar esse roteiro, a gente tem tudo preparado já, para vocês apresentarem para a comunidade de vocês. Então, just to make a summary, I was just adding here about I spoke a lot. I was just adding about the importance to build communities here. That's the main thing that we are engaging people to study together. And I was adding something that we are doing in the north of Minas Gerais, that's in Brazil here. This week, we are making conference in each city of the state. So it's a knowledge seeker traveling and stopping in each city. So almost every day she's teaching in one different city, traveling. And always we get an internet, we go on Zoom, and we make an introduction about Cash Foundation. She's there to teach the practical part, the cup of life. She teach people how to make and how to nano code. And she's going each by one. So today we were in a city hall there, and we put a lot of people there, people from the officials of the place, also the population was there. And they were together helping themselves. They are starting to build groups to study the technology. And that's what we wish that everybody also can do here. And we have the structure today. We can use the same structure of the groups that we have for the Cup of Life. We have the groups of states, so people can join there and can organize themselves to make these workshops. We can help, we can provide the help that we need, that we can, or give the script for them to read what Cash Foundation, what we have prepared. And they can gather themselves to study together and build community. That's the main thing, that's what's the most important. That is so beautiful. So, yeah. And I was telling here about one more thing that was a nun, this place that she called me, that was very beautiful. That was the last thing I was telling Rosanna here, everybody, that we were talking on the phone, and she was very emotional because she said how we are so tiny here, and come Cash Foundation speaks so much huge things, and she was even saying this come from the creator, I know that, I'm sure. And she started to get very emotional. I was putting like, this is the point, like we need to stop with this, that just have the big ones and the small ones, we are all together on this. Everybody who have an open heart to receive the technology, we'll do our best to help and to provide the knowledge. Já me deram alerta. Ok. Ai, mas muito bom.
É bom a gente conversar, porque alinha bastante coisa, né? A gente vai vendo de outra maneira, né? Como basta querer, né? Sim, exato. Só basta querer e se organizar. E a gente tem o É, conhecimento nas mãos agora. Agora só cabe a gente se organizar e fazer. é. Rafael, nós vamos dar tchau agora, hein? Deu aí, me Perguntar se a cobraram. Marie tem as últimas palavras. Isso. So, Marie, do you want to say some final words because they are already pressuring us? Yeah, I was thinking of what I said earlier about how important it is with peace. And it's so, we need to learn to know the real us and our real nature. And we learn that in Keshe Foundation, and we have to unite because we are all the same. We are all the same race. We are the race of humanity, and we cannot fight others because then we are just destroying for ourselves and our loved ones. So we need to find peace on all levels and join together. That's my words for today. Então, o que a Marie estava falando aqui é que, de fato, a gente tem que começar a achar a paz dentro da gente, começar a trabalhar de acordo com isso e parar com essas brigas, essas lutas, esses conflitos que a gente tem nesse planeta hoje. E achar essa paz interior que a gente está em todos nós. A gente começar a trabalhar juntos e através dessa paz. Bem, eu vou agradecer a todos, uma ótima semana, fiquem todos com Deus. Gratidão, Mari, gratidão, Rafael. Obrigado, Thank Rosana. you. Thank you, Thank you. Marie. Obrigado a Obrigada. todos. Obrigado. Muito bom.